Olá, tudo bem? Nossa, faz tempo que eu não posto nesse canal aqui. Ninguém me escuta nesse canal, na verdade, né? Isso daqui é mais. Eu faço um canal mais como uma reflexão minha própria mesmo, né? Porque escutar mesmo, quase ninguém vê esses meus vídeos aqui. Mas enfim, hoje eu vou falar sobre pessoas novamente, né? E assim, gente, eu tava reflexionando um pouquinho sobre a minha vida, né? E eu cheguei à seguinte conclusão, pessoal. Sabe, a minha vida, assim, eu sofri bullying, o pessoal me zoava e tal, né? Até porque eu sempre fui uma pessoa estranha, com gostos estranhos, com gostos não tradicionais, né? Então, realmente eu fui uma pessoa meio weird, né? Que se fala em inglês, né? Meio weird, um weirdo, né? Uma pessoa que não é muito bem vista, assim, porque sou realmente meio estranho. Tipo, um cara mais ou menos. Se você me conhecer na vida real, você vai perceber que mais ou menos que eu tenho um. Que eu pareço um cara meio autista, tá ligado? Alguma coisa assim. E tem uns gostos estranhos, entendeu? Então as pessoas não gostam muito. Mas assim, deixa eu te falar, gente. Esse vídeo, né? não É é pra falar sobre pessoas, né? Uma coisa que eu percebi, gente, assim, que eu cheguei à conclusão é o seguinte, né? Eu sempre fui uma pessoa muito solitária mesmo, tá? E nem é porque eu quis, tá? Isso daí é uma coisa que eu não busquei necessariamente a solidão. Só que, pra quem é homem e nasce pobre, feio, né? E, e as pessoas, assim, tipo, e sofre bullying, né? As pessoas não querem que essas pessoas façam parte dos grupos, né? Pessoas que não se encaixam em nenhum tipo de grupo. Esse tipo de homem, né? Ele vai sobre sua solidão, querendo ele ou não. Não é uma escolha, entendeu? Até tem mulher que não entende, né? Por que o homem ele acaba sendo mais frio e tal. E e entre outras coisas que as mulheres falam sobre homens, né? Mas o que acontece é que o homem muitas vezes acontece coisas com eles não é porque, tipo, ele não tem escolha, entendeu? É simplesmente a vida não dá escolha pra ele. Então, se você é um cara solitário, cara, por você ser feio, pobre e tal, infelizmente, lamento pra você, né? Eu não vou falar pra você que, se você é pobre, it's over, né? Ou seja, se você é pobre, acabou tudo. Não é isso que eu tô falando aqui, tá, gente? Eu também acho que não é legal ficar também com os pensamentos totalmente derrotistas. Se você é pobre, não pode fazer nada. Mentira. Se você é pobre, você pode trabalhar e juntar dinheiro e ficar melhor. Melhorar a sua vida financeira. Não tem nada a ver, tá? Então, não pense dessa forma. Mas eu tô falando assim, que se você é um cara igual a eu, né? Que é muito excluído da sociedade, a sua vida vai ser muito mais difícil, tá? No jogo da vida, você tá jogando na dificuldade mais difícil. Entendeu? Quer dizer, pode ter gente até pior que você, na verdade, né? Eu diria que você tá jogando uma dificuldade difícil, né? Vamos colocar aqui difícil para ser justo, né? Mais difícil seria alguém miserável, né? Mas enfim, se você é um cara ferrado, assim, feio e tal, pobre, como as pessoas. E sofreu bullying, as pessoas não gostam muito de você e tal, né? Por você ser meio estranho, você acaba sofrendo muita solidão. E aí, gente, uma coisa que eu fui reflexionar sobre a vida, assim. Na minha vida, eu não necess... eu cometi coisas erradas, sim, não vou mentir pra você. Ninguém é perfeito, não existe pessoas perfeitas, né? Só que, assim, a maioria das coisas que eu acho que eu vi na minha vida, eu me arrependi, sabe? Pedi desculpa e tal. E muitas pessoas que fizeram coisas erradas não estão nem aí, tipo, sabe? Fazem coisas erradas mesmo e não estão nem aí. Então, comparado com as pessoas aí fora, sinceramente, não dizendo que eu sou santo, né? Mas comparando com as pessoas aí fora, eu sou próximo de ser um santo, tá, gente? Do que as pessoas fizeram aí, do que as pessoas fazem aí fora, né? No mundo afora. Fazem mal com as outras pessoas sem nenhum tipo de escrúpulo mesmo, não tá nem aí, que se dane, sabe? E comparado com essas pessoas, realmente eu sou um santo, tá? E é complicado, cara. Eu vejo esse tipo de coisa, né? É, várias coisas aqui no Brasil, principalmente. Não é só no Brasil que acontece isso, né? Mas várias coisas aqui no Brasil e que um monte de gente criminosa que se dá bem na vida, sabe? Que comete crime, até assassinato às vezes mesmo, né? Até assassinato tira vida de pessoas aleatórias assim. Essa pessoa tá com uma vida boa hoje em dia, vivendo gostoso, entendeu? Você vê aqui no Brasil, tipo, como que o crime compensa, né? O pessoal fala que o crime não compensa. No Brasil é muito pelo contrário. Aqui tudo que é ruim compensa, cara. Aqui no Brasil parece, mano. É complicado. É muito, muito complicado, cara. E eu fiz esse vídeo pra eu cheguei à seguinte conclusão, né? Apesar de eu me sentir um cara solitário, né? Sofrer muita solidão mesmo.
Solidão é diferente de solitude, né? Eu sofri solidão de verdade. Até hoje. Eu sou muito solitário, tenho certa carência, não vou mentir, tá? E até hoje eu sou solitário mesmo, eu não tenho muito o que fazer pra mudar isso, né? Porque as pessoas não me dão muita atenção mesmo. Eu não sou um cara, eu já sou um cara estranho e as pessoas não me dão atenção, entendeu? Eu tento ser até um cara mais extrovertido, legal e tal, mas ninguém tá nem aí. Então, eu não tenho aquele charme natural que as pessoas têm, né? Que gostam de. Que as pessoas gostam também, enfim. É meio complicado, além de ser feio e ferrado, né? Ter uma genética ruim, feio, enfim. Pra quem é um homem igual eu, sabe o que eu tô dizendo aqui, né? Eu acredito que tem pessoas que vão se identificar comigo nesse vídeo, tá? Homem principalmente, né? Mulher, pode até ter mulher, mas mulher é muito mais difícil, porque mulher sempre vai ter alguém querendo dar atenção pra ela, né? Então mulher não entende muito bem a solidão, tá? Pelo menos a grande maioria delas, né? Elas não sabem o que é realmente ficar sozinho mesmo, tá? Aí, eu cheguei à seguinte conclusão. Apesar de eu ser uma pessoa muito solitária, se fosse tirar essa parte minha de eu precisar de pessoas, né? De eu precisar. Porque o homem tem o homem ou mulher, né? A gente tem a necessidade de a gente ter se sentir pertencido, né? A gente pertencer a algum grupo, a gente tem essa necessidade social, né? De ter validação de outras pessoas. Infelizmente, isso é uma coisa que o ser humano tem, né? Ou felizmente, eu não sei, depende da forma que você olha pra isso, né? Se te tirasse, digamos, essa validação social, né? Que eu também sinto, né? Porque eu sou um ser humano normal como qualquer outro. Se tirasse isso, sinceramente, eu acho que ficar sozinho e ficar solitário, né? Todos esses anos que aconteceu de ficar sozinho solitário, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, tá? Por quê? Porque eu senti muita paz, apesar de tudo, né? Apesar de tudo, apesar de ser infeliz, né? Um pouco infeliz por causa dessa solidão e tal, né? Passar todo esse tempo sozinho, gente, fez com que eu não tivesse tantos problemas, entendeu? Igual as outras pessoas têm, tipo. Porque o que traz problemas, muitas vezes, na sua vida, são outras pessoas, tá, gente? Pessoas podem trazer coisas boas, mas a grande maioria, pelo menos é o que eu vejo hoje em dia, né? Só vai te trazer coisa ruim. Querendo se aproveitar de você, sabe? Te traindo, fingindo ser o seu amigo, muita falsidade e tal. Todo mundo é falso até um certo tempo, ponto, né? Mas tem gente que é falso, né? Mas não vai fazer mal a ninguém. E tem gente que é falso porque realmente um benefício tá pouco se importando com você. Que você que se exploda, tá ligado? Então, assim. Mas também eu não sei se eu julgo também esse tipo de pessoa, né? Eu acho que. Eu, pelo menos, eu não tenho uma visão entre que o mundo é separado entre mal e bem, né? A realidade é muito mais complexa que isso. Não tem como eu separar entre mal e bem, entendeu? Eu acho uma besteira isso. Mas. é, eu acho que assim, a pessoa não sente nada, tá ligado? Não tá nem aí pra você mesmo. Tipo. Aí eu fico pensando, será que eu que sou trouxa de ser uma pessoa muito empática às vezes, né? De eu ter tido uma criação de ser uma pessoa muito empática, mano, pelas pessoas, mesmo me fazendo mal, cara. Eu acho que, no fundo, eu estou vivendo de forma errada. Eu fico sentindo, né? Que eu estou vivendo de forma errada e eu que sou otário nessa história, né? Na verdade, eu deveria ser um pouquinho mais esperto, mais malandro, né? Para se adaptar ao ambiente, né? Esse que eu acho que é o problema meu também. E de muitas pessoas, né? A gente não pode ser tonto ao ponto de tipo, nunca. Querer nunca prejudicar alguém e tal. Nada a ver, né? No mundo talvez seja só um jogo de sobrevivência, né? Às vezes é isso que eu penso. Eu acho que é realmente só isso mesmo. Né? Sobrevivência e quem sobrevive o mais forte, né? No caso do ser humano, o mais forte aqui, a gente não tá falando do físico, né? Mas da inteligência, principalmente, né? Inteligência para poder fraudar, né? Por aí, por exemplo, concursos públicos sendo fraudados, né? Teve recentemente aí fraude do concurso público e imagina quantos fraudes já teve no Brasil, cara, e muita gente passou em concurso público nem estudando nem nada, mano. E essas pessoas estão ganhando 10 mil, 20 mil, 30 mil, né? Entendeu? E não estão nem aí, mano. Você acha que eles têm peso na consciência? Tem nada. Peso na consciência é a gente que é trouxa, que é pobre, mano. Enfim, o que eu quero. Mas, enfim, eu tô saindo um pouco desse vídeo. Eu só quero dizer o seguinte, né, gente? Que talvez você aí que tá escutando esse vídeo, você tem que pensar o seguinte: talvez
você ter passado assim por tanta solidão, né? Na verdade, foi uma bênção pra você e não uma coisa ruim necessariamente, tá? Porque senão você iria com certeza arranjar alguém, né, que ia te dar problema, entendeu? Pessoas trazem problemas, então essa é isso que eu gostaria de falar aqui. É uma coisa muito óbvia, tá? Muito óbvia, né? Mas você não deve esquecer de olhar para um outro ser humano, até quando você tá apaixonado por alguém e tal, você não deve esquecer que você deve olhar para um outro ser humano como alguém cheio de defeitos também, tá? Não esquecer do lado das outras pessoas, entendeu? Sempre ver, sempre também enxergar, pode enxergar coisa boa, mas não esqueça de enxergar as coisas ruins também, para você ter cuidado, né, com as pessoas por aí. Porque a probabilidade de alguém querer ferrar sua vida é muito grande, tá? Isso que eu quero dizer basicamente. Esse vídeo, né, gostaria de dizer basicamente o seguinte, né? Você que é muito empático, você que tem uma criação parecida como minha, que até sofreu bullying e tal, né? Gente, só toma cuidado, tá? Só para de ser inocente. No fundo, às vezes, a gente acaba sendo muito inocente, entendeu? Pessoas assim acabam sendo muito inocentes e aí as outras pessoas acabam se aproveitando. Então coloca isso na cabeça. Pessoas provavelmente vai te trazer problemas, entendeu? Então não seja inocente. Sabe jogar o jogo delas, tá? Sabe jogar o jogo social, ok? Aprenda mais sobre psicologia das pessoas humanas, né? E saiba jogar o jogo social. Não seja tonto, tá bom? Ok? Não seja tão inocente. É isso que eu falo aqui. É isso que eu gostaria de falar com o vídeo de hoje. Ai, meu Deus. É isso, pessoal. Acho que no próximo vídeo eu vou falar sobre como que eu lido com a minha solidão, porque já faz anos que eu estou solitário, sem, com ninguém mesmo, sem amigos, sem namorar, nem nada, tá? E é isso. Aí eu faço outros vídeos aí. Até mais. Até mais. Beijo vocês.